Senhoras e senhores, boa noite. Em nome da Escola Superior Nacional de Seguros e de sua mantenedora, a Escola Nacional de Seguros, eu gostaria de dar boas-vindas a todos os presentes neste evento que vai celebrar o convênio de parceria entre a ESNS, Escola Superior Nacional de Seguros, e o Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro. Para aqueles que não conhecem esta iniciativa, trata-se de um convênio para atividades educacionais e culturais que tem como objetivo propiciar melhores condições de acesso ao ensino e à educação, mediante o aperfeiçoamento profissional, o desenvolvimento cultural e a elevação da qualidade de vida dos estudantes e profissionais registrados e adimplentes com o CRA-RJ, nos cursos de pós-graduação e extensão da ESNS Rio de Janeiro. Nesse momento, eu convido o presidente da Escola Nacional de Seguros, Dr. Robert Bittar, para compor a mesa. Convido o presidente do CRA Rio de Janeiro, administrador Wagner Siqueira. Convido o diretor acadêmico, professor Cláudio Contador. Trocaram as cadeiras. Convido o superintendente da Superintendência Administrativa e Acadêmica da Escola Superior Nacional de Seguros, Paulo dos Santos. E convido a gerente da Gerência de Planejamento, Desenvolvimento e Parcerias da Escola Superior Nacional de Seguros, Maria Luísa. Pode sentar, por favor. Nesse momento, nós ao senhor Robert Bittar, presidente da mantenedora, para fazer um leve pronunciamento a respeito do convênio que vai ser assinado. Obrigado, professor Varanda. Muito boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a esse momento muito importante na vida da nossa instituição também. Nós temos vivido, felizmente, vários momentos importantes, muitos deles com essa aproximação com o Conselho Regional de Administração no Estado do Rio de Janeiro. O professor Wagner, o Dr. Wagner tem participado, tem sido assíduo prestigiador dos eventos da escola, das formaturas dos nossos administradores, né, aqueles que nós podemos disponibilizar para o segmento da administração com a ênfase em seguros e previdência. Este momento se reveste para nós de uma importância ímpar, porque obviamente que as oportunidades que nós temos tido com o Conselho Regional de Administração, no sentido de aproximação institucional, no sentido de levar a mensagem da nossa escola como formadora de mão de obra para o segmento de administração, muito especificamente, muito voltado à indústria dos seguros. Mas muito mais do que isso, de difundir através desta parceria com a CRJ, o nosso Instituto Seguros. Então, o professor Wagner acabou ali na entrada de nos abrir uma ótima nova oportunidade, que é de fazer o uso da TV corporativa, dos meios de comunicação que a CRJ mantém com seus associados, com seus filiados, para que nós possamos, a partir também deste canal, a partir deste instrumento, estar levando informações relevantes a todos os administradores sobre os segmentos, sobre a indústria dos seguros, sobre o mercado de seguros. Então, é uma parceria que tem sido bastante valorizada por nós todos e acredito que, na igual medida, tem sido valorizada pela CRJ, tanto que são, assim, as oportunidades e as ofertas de aproximação que temos e precisamos tirar desta amizade, desta solidariedade institucional, o melhor proveito possível em prol, né, do nosso público-alvo, que são os administradores filiados à CRJ e os integrantes do setor de seguros.
Então, professor Wagner, eu quero, neste momento, agradecer a sua grande amizade, né, que a demonstração inequívoca que o senhor dá à nossa instituição, a Fundação Escola Nacional de Seguros, em especial a Escola Superior Nacional de Seguros, nesta aproximação, nessa interação, neste convívio quase que diário que o senhor tem tido com os nossos atores e com os nossos profissionais. É muito importante para nós esta parceria e resulta, obviamente, no trabalho institucional de uma grande liderança, que é o professor Wagner, no sentido de levar também algum benefício adicional aos seus filiados, né? O convênio que hoje firmaremos tem este propósito de levar ainda mais oportunidade de qualificação, de aprimoramento profissional aos administradores já afiliados ao Conselho Regional de Administração, podendo, obviamente, eles terem maior proximidade com o tema seguro, a partir das informações da escola e a partir das informações da indústria, com um tema que é relevante no cotidiano de todos os administradores, sem dúvida alguma, né? Temos a certeza que, no cotidiano, esses administradores se envolvem com decisões sobre contratações de seguros, sobre melhores formas de contratação de seguros, sobre as diferentes opções que a indústria do seguro oferece para a sua decisão. Então, não há dúvida de que caminhamos juntos, temos objetivos comuns, né, de melhor fazer por nossas instituições e por aqueles que estão próximos de nossa casa. Registro, mais uma vez, um agradecimento profundo dessa casa à grande amizade, à grande parceria que temos tido do Conselho Regional de Administração. Muito obrigado, professor Wagner. Agradecemos as palavras do presidente Robert Bittar e vamos aproveitar para selar essa parceria com a assinatura do convênio. Já é feito. Pronto. Tudo bem. Sim, por favor, aqui, né? Passa aqui para... Vou dar a ordem aqui, né? Quer usar a pasta? Não é Paulo César, aqui, Paulo César Teixeira. Paulo César e Varanda. Acho que faltou uma via. Falta 7 testemunhas. Ó, você e o Paulo César que está aí. Paulo César e José Antônio Varanda. Pode ser depois. Claro. Claro. Muito bem. Bem, selada a parceria, assistiremos agora a palestra que será proferida pelo administrador Wagner Siqueira sobre o tema Educação, uma questão de gerência. Aproveito para convidar os componentes da mesa a assumirem seus assentos reservados. A parceria se sela com um aperto de mão. Muito obrigado. Sejam sempre Muito obrigado. Muito obrigado. As palavras do professor Robert refletem de forma muito clara, né, também o meu modo de ver e a percepção nessa parceria que estamos tendo, o Conselho e aqui a Escola de Seguros, Escola Nacional de Seguros.
as parcerias se forjam e se formam efetivamente, né, na construção do cotidiano, dentro de um processo. Se não são apenas declarações de intenções. Nós temos feito e realizado muitas atividades em comum e esse processo se forja e se forma e se constrói à medida em que estamos caminhando. Hoje assinamos mais um passo fundamental no sentido do nosso interesse de conselho, né? Na relação ganha-ganha que temos aqui com a escola. E oferecer ao conjunto dos profissionais de administração, devidamente registrados no conselho, a oportunidade de educação de qualidade que os cursos da Escola Nacional oferecem na área de seguros, né? Estamos já estudando um novo passo, em função dos passos antigos, que é exatamente através da atividade de comunicação social da escola e também do conselho, realizarmos uma programação permanente sobre os temas fundamentais do cotidiano, do mercado, na relação de gestão de seguros, previdência, seguros em geral, tratarmos com os profissionais do mercado, com os alunos e professores da escola, temas desse cotidiano que nos interessa veicular ao conjunto da categoria dos profissionais de administração, através da nossa rádio e da nossa TV web, e também dos nossos noticiosos impressos ou de mídias sociais, no sentido de dar a esse profissional, a esse estudante, né, a oportunidade e o conhecimento dos temas candentes, fundamentais da área de seguros. Portanto, professor Robert, queria agradecer as suas palavras e retribuir no sentido de essa relação ganha-ganha se constrói efetivamente e a amizade se forja, né? Quando a gente está na mesma trincheira, lutando a mesma luta, combatendo o mesmo combate. Muito obrigado mesmo por essa oportunidade e por essa aliança tão frutífera. O professor Paulo César Teixeira, da escola, aqui também, né, me convidou para dar uma palestra que primeiro momento, me causou espécie, porque é em cima de um texto que a gente produziu, Administração, uma questão de gerência, né, que trata de tentar mapear, né, efetivamente, como é que uma instituição de fiscalização, de exercício profissional, portanto, de legalização profissional, é o conselho que dá o título de administrador. Quando a pessoa se forma em administração, ele é bacharel em ciências administrativas, o registro no conselho é que dá o título de administração. Como é que nós estamos vendo o profissional de administração? Ora, como esse texto, essa palestra, esses conceitos que a gente coloca no livreto que o Paulo César me pediu que trouxesse aqui para vocês, efetivamente não é de politicamente correto, no sentido de ser chapa branca, né? No sentido de trazer aquilo que se coloca em relação à educação em geral de administração no Brasil, mas eu entendo que nós estamos aqui num grupo de elite, de formação qualificada, nós não estamos falando numa instituição de formação de massa, né? Nós estamos falando numa instituição de formação de quadros de excelência, que tem exatamente o sentido do sentido universitário, de nível superior, de graduação em nível superior. Eu fico pensando nas instituições de administração no Brasil. São mais de 2.100 instituições, campi, né? Unidades que formam profissionais de administração em todo o Brasil. Num rincão, em qualquer ponto desse. E o curso, basicamente, deve ter uma carga horária de 3.000 horas. Fiquei pensando nisso, 3.000 horas, mas é isso mesmo. Isso basta para formar um profissional de administração nas diversas áreas. Nós não estamos com ênfase, como aqui, em seguro, né? No curso de graduação em geral, ele tem diversas oportunidades de formação específica do profissional. Aí comecei a olhar, bom, são 3.000 horas. Normalmente temos as atividades acadêmicas complementares. Atividades acadêmicas complementares variam de 90 horas, né, até 200 horas, até 300 horas em algumas faculdades. Para efeitos de raciocínio, já que vou retirar nos outros, vamos trabalhar com 300 horas. Não é a média, mas é o máximo que se usa normalmente em atividades acadêmicas complementares. Esta faculdade, em qualquer lugar do Brasil, em qualquer ponto, em estados bem avançados, em estados bem ainda atrasados. O Brasil é uma diversidade, né? São diversos Brasis, né? E aí já tem 2.700 horas efetivas de aula. Atividade acadêmica complementar
fora. Essa atividade, por exemplo, que estamos realizando aqui, nós estamos dando para vocês, os alunos, para preencher uma fichazinha. Essa fichazinha, daqui a 10 dias, se o Cássio não me decepcionar, ele vai mandar para vocês por e-mail o certificado, dando aqui, e aí a coordenação, a direção do curso, vai dizer quantas horas, se cabe 1 hora, 2, enfim, quanto eles decidirem achar, e aí contar com uma atividade acadêmica complementar. Tem atividade acadêmica complementar aqui também, né? Então, é assim, 300. Aí tem o estágio. Estágio que tem um propósito, como atividade acadêmica, tem um propósito de formação acadêmica real. Nem sempre é assim, a gente sabe. No Brasil, se a gente pensar nessa diversidade. Um estágio, 10% do tempo da carga horária. Então, a gente tem 3.000 horas, tirou a atividade acadêmica 300 horas, já passou para 2.700, tiramos 300 do estágio, já passou para 2.400. Estágio que muitas vezes no Brasil não é de formação profissional, mas de mão de obra barata. E a gente já tem 2.400 horas no curso. Aí vem duração de aula. Antigamente era 60 minutos, virou 50 minutos. Em alguns lugares, de determinada época, até 40 minutos. Estou falando a aula mesmo. 50 minutos. Quando a gente pensa 3.000 horas, reduziu de 60 minutos para 50, a gente tira 400 horas de formação profissional de aula efetiva. 2.400 aulas já viraram 2.000 horas. O curso já não são 3.000, já são 2.000. E a gente também tem as atividades complementares, atividades de campo, pesquisa, monografia, fora do trabalho, fora de aula. 200 horas, em média. A gente tem, então, 1.800 horas no curso, que seria 3.000 de aula efetiva, 1.800. Não estamos dizendo que essas 1.200 horas não servam para nada. Não, muitas são efetivas, os propósitos são muito bons, são muito positivos, mas são 1.800 horas. Cada vez mais parcelas dos cursos presenciais, cadeiras e disciplinas se tornam também à distância. Não estou nem computando isso. A gente sabe que uma tendência dos cursos presenciais é oferecerem cada vez mais disciplinas à distância, o que faz com que a gente perca o sentido, né? Nem todo curso é seriado, como aqui. Os cursos são, como é que chama? De sistema de crédito, não é isso? E aí a gente já tem menos aula, e aí é pouco, vamos pensar bem, é muito pouco para um escopo de formação profissional tão ampla como o administrador. Em verdade, se a gente começar a olhar isso seriamente, no conjunto do Brasil, nós não estamos falando das exceções, as exceções apenas confirmam a regra. Nós vamos ver que Paulo Freire, quando falava da pedagogia do oprimido, hoje nós temos que substituir a pedagogia do oprimido pela pedagogia da planilha. A pedagogia da planilha, nos mais de 2.100, na maioria dos cursos de administração no Brasil, se sobrepõe muito aos resultados acadêmicos e aos interesses pedagógicos. E será que é só em administração isso, hein? Todas essas deduções de cargas horárias podem ser muito voltadas e motivadas e originadas pelo propósito da boa educação. Mas a gente sabe que muitas delas, na pedagogia da planilha, são para baratear os custos do curso e gerar mais lucro financeiro. E o curso de graduação, na prática, se aproxima dos cursos de tecnólogos, que são de 1.800 horas. Tecnólogo que não tem estágio, nem tem atividade acadêmica complementar, e que são os cursos antigos conhecidos como curso de graduação de curta duração. A gente está tirando 3.000 e transformando em 1.800. Tecnólogo, 1.800, fica 1.800. O bacharel não aprende nem a pensar, nem a fazer. O tecnólogo, se a gente olhar bem, focado numa área específica, recursos humanos, atividade logística, né, financeira, acaba tendo um domínio melhor preparado. Será que alguém consegue aprender recursos humanos com 60 horas de aula no curso de bacharel?
Ou 60 horas de logística no curso de bacharel? Dificilmente consegue se tornar um especialista e ir para o mercado de trabalho. É a eterna discussão. A gente fica discutindo, nós, professores, acadêmicos, ficamos discutindo generalista ou especialista. O profissional generalista. Generalista é o que sabe cada vez mais e mais, melhor, mais e mais, não, mais e mais de menos e menos, não, cada vez menos e menos de mais e mais, a um ponto que ele não sabe nada sobre tudo. Ou, não, ele é especialista. O especialista é o sujeito que sabe cada vez mais e mais de menos e menos, a um ponto que um dia ele sabe tudo sobre nada. E aí ficamos discutindo academicamente se a formação do profissional de administração é de generalista ou de especialista. Discussão importante. Se ele deve ser um aplicador de conhecimento em ciências sociais e se sustentar na técnica para isso. E a pressão do aluno por aprender a fazer, que é legítimo, né? E a pressão do professor que quer que o aluno aprenda a pensar. Mas é que a gente precisa, talvez, é discutir mais se o aluno não tem aula. Ele tem aula, a gente sabe até que na técnica ele vai precisar muito mais do presencial do que só da discussão. Veja bem, a nossa preocupação é que a formação do profissional de administração, que é o nosso foco, mas eu não diria que isso é exclusivo do profissional de administração, acaba se transformando na formação do conto do vigário, de um jogo de faz de conta, efetivamente, onde o profissional não se torna nem generalista, quando ele aprenderia a pensar a sua realidade no sentido de a transformar, nem um especialista, que conhece tudo daquela área específica para funcionar e ir para o mercado de trabalho e, com isso, efetivamente, se colocar bem como profissional. Os alunos pagam um preço de uma má formação profissional. Pagam o preço, estou falando em geral, hein? Pagam o preço do desemprego, pagam o preço da precarização do emprego, da baixa empregabilidade, pagam o preço da frustração e decepção porque fazem um curso superior e não conseguem a ocupação no mercado de trabalho e pagam o preço por estarem absolutamente despreparados para as necessidades do mercado de trabalho. E aí vem curso de graduação, o curso MBA para corrigir, e aí tem que continuar o curso, a não ser que ele aprenda efetivamente na sua trajetória profissional, com os esforços que vai fazendo posteriormente, ele não sai formado para aquela área. Não quer dizer que no século da volta à escola, a gente não tem que ficar sempre voltando à escola, sempre estudando, sempre ensinando alguma coisa a alguém, sempre aprendendo, sempre estudando, permanentemente. E aí nós não há mobilidade social. A educação na formação profissional do administrador não tem propiciado a mobilidade social na quantidade que poderíamos estar fazendo. E nós estamos formando massas de formados e de legiões de desqualificados. Em muitos casos, nós deveríamos estar reclamando o estudante aplicando o Código de Defesa do Consumidor, porque se trata o estudante como cliente, como consumidor, e não como cidadão. A abrangência do conteúdo e a diversidade de focos na formação do administrador no curso de bacharel faz com que o aluno, né, saia especializado em qualquer deles. Não sai, ele só vai aprender quando ele fizer os cursinhos especializados que ele vai ter que fazer, ou na sua trajetória profissional, como disse, no exercício de funções que os vão levar. Nós estamos falando para um grupo aqui bem diferenciado. A maioria das pessoas, inclusive daqui, já atuam na área profissional em que estão adquirindo a formação técnica especializada de nível superior profissional. O aluno tem apenas notícias, veja bem, no curso de graduação, de cada uma das áreas de especialização da profissão. Marketing, logística, recursos humanos e por aí vai. As IES, o mundo acadêmico e os órgãos de classe não param de discutir, repito, generalista ou especialista. Exame de suficiência, exame de suficiência, vamos falar nele. Ou seria exame de insuficiência? Porque uma prova de suficiência que reprova mais de 85% dos seus quadros não é prova de suficiência, é de insuficiência. Como é que o estudante estuda na faculdade? Faz o vestibular, que não tem mais vestibular, mas entrou agora, entrou no curso. Faz o curso, é aprovado pelos professores.
faz a prova do ENAD. Não faz? Faz. Aí vai fazer o concurso da OAB. Aí reprova 85%. Quem aprovou aqueles alunos é o mesmo que fez, é o mesmo professor que fez a prova do ENAD. É o mesmo grupo de professores que faz a prova da OAB. Como é que ele aprova o cara, aprova no ENAD e reprova na OAB? E quando a gente vai para contador, estamos vendo a mesma coisa se repetindo. Tem alguma coisa errada. Isso não é prova de suficiência, é de insuficiência da capacitação. Se a escola não está formando bem, é porque o MEC é o irresponsável por isso. Certificação profissional, projeto pedagógico, compatível com o novo milênio, todas essas conversas. É evidente que há razões didático-pedagógicas para atividade acadêmica complementar, para estágio, para trabalho de campo, a gente entende, para pesquisa de texto, a gente entende isso. Mas, no entanto, seria muita ingenuidade, minha gente, crer que só razões educacionais consubstanciam uma carga horária de trabalho extracurricular na formação do profissional de administração no Brasil em geral de 1.800 horas, tirando 1.200 horas de cara. Eu não estou falando do Beery Night, né? Que existe, que a gente mata a aula para ir para o Beery Night. Eu não estou falando naquelas aulas que terminam 11h10 e que nunca passam de 10h30. Eu não estou saindo daquela hora que é para começar às 7h10 e começa às 8h. Né? Ah, sim, tem a biblioteca ambulante. A biblioteca ambulante é engraçado. Ela é itinerante. Ela vai aonde o avaliador do MEC vai. Né? A gente não sabe disso? Sabe. Né? Perambulam pelos camping em função da presença dos avaliadores. Ah, sim, o MEC, que é um terrível... Olha só, o MEC só valoriza os livros que as faculdades que só têm 5 anos. Os livros. Quem tiver uma biblioteca com livros de mais de 5 anos, está mal na fita. Tem que ter livro com menos de 5 anos. É claro que eu sou a favor da publicação, é claro que a gente está a favor dos livros novos, mas a gente abandonando os clássicos de administração, a gente está bancando os Torquemadas, né? Ou senão a Biblioteca de Alexandria. Se os livros já falam bem do Corão, não precisam. Se falam mal, também não precisam. Então queima tudo. Como? Só livro só de 5 anos. E não se leem mais os clássicos de administração. E aí a gente começa a ir nesse crescendo, os professores também não leem. E a gente fica nas introduções, nos livrinhos de teoria e de introdução à administração, meramente suplementar, sem ler aquelas bases que toda formação profissional precisa ter, que é efetivamente a formação fundamentalmente, nos livros clássicos. Não quer dizer que não estejamos fazendo hoje novos livros clássicos. Agora, de forma nenhuma a gente sabe que esses livros de 5 anos vêm a atender efetivamente o interesse da formação profissional, mas muito mais o interesse da editora, que precisa colocar na biblioteca da faculdade aquele livrinho devidamente destinado a isso. E isso não atende ao interesse educacional, atende ao interesse da editora que quer botar os livros, que começa a vender agora capítulos do livro. E forma capítulos. E agora a gente já dá até, né, no tablet, os capítulos dos livros. Ah, meu Deus, quer dizer, é venda de capítulos. Quer dizer, o desconhecimento dos livros estruturantes da profissão de administração são perdidos. Nós tivemos a oportunidade agora no Conselho, não sei se, já acho que devemos ter mandado aqui para a biblioteca, um dos livros que todo mundo fala do Fordismo, é impressionante, né? Todo mundo fala do pobre do Ford. Aí um dos primeiros livros que li quando fui estudante de administração, dado pelo meu pai, foi um livro traduzido pelo Monteiro Lobato. Esse livro em português é melhor do que o original dele em inglês. É o livro do Ford, os 3 livros do Ford, traduzidos pelo Monteiro Lobato. Aí eu fui na editora procurar, olha como é que coisa de louco, para procurar para a editora para ela republicar o livro. Ela não queria, a gente bancou metade da republicação, só que a editora não tinha o livro, tive que dar o meu. O Paulo sabe, é isso. Tive que dar o meu. Eles publicaram, a gente está com o livro aí. Os livros, quer dizer, esse livro é claro que a gente não está dizendo que a gente vai voltar, aí tem que entender o homem no seu contexto, evidentemente, né? Mais de 100 anos atrás. Agora, é um livro estruturante, claro, como Taylor, como Fayol, né? E aí a gente vai chegando mais moderno, a gente vai vendo que os estudos de administração são os elos perdidos. Que a gente começa cada vez mais a ensinar livros de autoajuda em administração. Meu Deus, autoajuda é uma praga esse troço.
Isso é uma praga. É uma praga. Não é possível. O camarada fica... Como fazer amigos e influenciar pessoas? Isso não é ciência. Claro que... Né? O monge e o executivo. Né? É uma praga. 7 hábitos de um executivo competente, eficaz. Meus amigos, que pesquisa que esses caras fizeram? Nenhuma. E as bases fundamentais do curso de administração, como ciência, que tem pesquisa, a gente está abandonando. E estamos vendendo esses livrinhos pelas editoras, adoram vender isso. Ah, coordenadores de curso. Coordenador de curso é danado. E nós estamos falando... Ah, meu Deus, eu estou falando em geral, por favor. Eu sei... Por favor, não estamos dirigindo de jeito nenhum ao professor e ao professor de São Paulo. Não é isso. Mas praticamente nada fazem, estou falando no Brasil, de ações didático-pedagógicas. Eles acabam se transformando em secretários, serviço de secretarias, burocratas, vou falar claro, babá de aluno. E de chefe de disciplina de professor. Essa aqui é a verdade, atrás de professor para tomar conta do professor, se ele não está dando a aula, se ele não está dando, e os alunos também. Quer dizer, fiscal disciplina. Ah, é preciso encantar o cliente. Os resultados financeiros para manter o aluno. Ouvidoria da IES. É um inferno, a gente fica terror para o coordenador, porque a gente não sabe se o raio da demissão vai aparecer lá. Porque basta o aluno reclamar que o professor está demitido. Por quê? Porque é preciso encantar o cliente. O aluno é cliente, não é formação de cidadão. Contratação de professores mais baratos, mais inexperientes, para reduzir custos. Não é educar, é faturar. A prevalência do financeiro contamina a qualidade de ensino. Ah, e o saldão, que ninguém gosta de falar, mas é verdade. O saldão das transferências. O mercado de ensino superior no Brasil é uma luta concorrencial sem quartel. É um faroeste. Ou não é? Vale tudo para fisgar o aluno. Aluno, promoção especial no valor da anuidade. Isso pesa muito. E até o resultado do ENAD também pesa. Ao invés de se valorizar o resultado do ENAD pelo resultado acadêmico que aquilo representa para atrair o aluno. As avaliações do MEC são preferencialmente utilizadas, mas como chamariz mercadológico, atrativos de matrícula, do que como grau de respeitabilidade acadêmica. As mais bem avaliadas também fazem isso. Né? O Zera envolveu ao saldão. Mais baratinho você ainda vai ter, né, esse diploma. E aí? A gente continua assim. No conselho, a gente vive o drama do esquentamento de diploma. Esquentamento de diploma toda hora. Ninguém quer perder receita. E ninguém quer perder um aluno. Aí o camarada aceita uma transferência sem qualquer análise mais séria, acurada da documentação. A gente viveu aí um problema recente, né, Paulo? Como é que a gente, aquela faculdade que comprou a outra, o cara não te pegou um coordenador que era diploma falso, a gente não conseguiu provar isso, porque a faculdade nunca dava. O nego esquenta diploma de todo jeito, de transferência. Abatem a disciplina e se forma. Diplomas falsos e diploma verdadeiro. Vem para um lugar, para o outro. Isso não é bom. Não sou contra a transferência. Estou contra não ter um resultado, uma análise mais séria, mais acurada, mais detalhada dessa transferência. Ah, projeto pedagógico. Já estou terminando. Projeto pedagógico. Ctrl+C, Ctrl+V. Cópia. Eu nunca vi, é uma verdadeira linha de montagem. E diz o seguinte, não, nós fizemos a redução sociológica, a realidade desta área, para fazer a aplicação do nosso projeto pedagógico a este público. Mentira, é tudo Ctrl+C, Ctrl+V, né? Análise do mercado local, conversa fiada. E virou uma série de consultoria, todo mundo vivendo disso. E o MEC, se a gente sabe disso, como é que o MEC não sabe? Claro que sabe. Por que não toma providência? Porque não quer, porque está noutra. E o professor barriga de aluguel? Do quadro móvel? Porque é verdade, emprestam o nome, mas não dão aula. Isso não é só em faculdade pública, não. Já viu o professor de universidade pública dar aula, os PhDs? PhDeuses. Porque não são PhDs, são PhDeuses. Dão aula coisa nenhuma, eles dão aula no curso de MBA, que aí eles têm remuneração à parte. Todo mundo sabe disso, né? Que, aliás, o curso não é de graça, é pago, né?
Só é de graça o graduação. E não tem negócio de cota, não. Tem que pagar. Né? Cota é só para graduação, mas também não dou aula lá. Então, a gente não está falando ainda das públicas, a gente fica para outra sessão, né? Aparece nas relações de docentes, saem, sabem, mas eles não sabem nem onde fica a unidade, porque eles estão arrolados como professor. E as pesquisas inexpressivas na área de ciências sociais e humanas, portanto, na área de administração. 0,4, 0,5 está bem, 1% das pesquisas da CAPES. Em desenvolvimento de um país é educação e gestão, capacidade administrativa e educação, são fundamentais. A gente falha nas duas. Que contribuição temos dado na questão de pesquisa quando 50% dos alunos são de ciências sociais e humanas e nós estamos falando de menos de 1% de pesquisa nessa área? Ensino, pesquisa e extensão é apenas a vocalização de um desejo, mas não é uma realidade. Contribui certamente para o apagão de mão de obra no Brasil de nível superior. O papel do MEC abdica do papel de formulador de políticas e de controle de qualidade dos resultados de formação profissional para privilegiar o foco do controle e auditoria meramente burocrático. Não consegue superar o seu dilema existencial. Agência reguladora, agência de formação de educação ou de cidadãos. Não consegue fazer isso. Vira, ao invés de ser democrata, ela vira uma agência abdicrata. Ela abdica de suas responsabilidades na área de educação. Exames de insuficiência, sim. Veja bem, isso é um ódio ao anacronismo. Um sujeito faz uma provinha, 10 anos depois, se ele não estudou, ele não sabe mais nada, até de direito, principalmente também. E a gente diz que o cara passou e está pronto para tudo. No século da volta escola, a gente resolveu erigir como provinha, que nada mais é, que não está se pedindo para ser o grande jurista presidente da Ordem dos Advogados do Brasil. Aquilo é o mínimo que se pede para um advogado ser advogado. Assim como contabilidade também, que agora tem. E eu não tenho dúvida que todas as profissões vão ser constrangidas a realizar isso. Pior que estão adorando. Os conselhos estão adorando. Esse papel que é do Estado, que é do MEC, que nós estamos assumindo para o MEC abdicar de sua responsabilidade institucional. Nós estamos fazendo o trabalho deles. Claro, o cursinho vestibular agora foi substituído pelos cursinhos de exame de ordem. E as editoras que vendiam livro para vestibular, agora vendem os livrinhos com os exames de cursinho de ordem. E é uma nova provinha que se estabeleceu. E aí, e depois? Né? Isso é realmente... Eu fico pensando, vou repetir, isso é um anacronismo. Se a gente estivesse falando de certificação profissional permanente, num profissional que vai... Quanto tempo dura uma profissão de engenheiro, formado esse engenheiro, na área do conhecimento especializado, na área de administração, qualquer profissão? A área de seguro, como é que muda essa área? Se a pessoa não estiver estudando permanentemente, vai ficar por fora, por melhor que seja essa provinha. A gente está com visão do passado, olhando para trás. E o papel do conselho é registro, fiscalização e ética profissional. Desvio de objetivos é cuidar de estudante. A gente está brigando para os estudantes quando não é o nosso papel. Isso é a responsabilidade do MEC, a responsabilidade do Conselho é a responsabilidade do exercício da profissão. Isso dá poder para a entidade de classe? Dá. Mas isso não é o papel institucional que interessa ao país. Isso é um desvio de objetivo das entidades de classe, das autarquias de fiscalização, de exercício profissional. Não é de exercício de formação profissional que deve competir. Ou se as IES não são boas, devem ser fechadas. Agora, elas não podem continuar, a gente está corrigindo o efeito e não a causa. Isso gera uma outra questão nos conselhos em geral. Não é só de administração, mas sim, em administração particularmente. Aí sim, tubarões de ensino, mercantilistas de ensino, começam a ter um projeto de ocupação das entidades de classe, dos conselhos profissionais. Se a gente olhar, fica até engraçado. Tem hora em reunião de conselho, se a gente não está discutindo nunca o profissional no chão de fábrica. A gente está discutindo a formação do estudante, mas o nosso problema é o profissional, não é o estudante. Por quê? Porque todos estão ali, de forma consciente ou inconsciente, colocados efetivamente pela representação dos interesses mercantilistas do ensino.
Estou falando de 2.100 unidades dessa, né? E isso se repete nas ANPADs da vida, nas ANGRADs. Se repete a todo momento. Por isso que eu fiquei surpreso quando o Paulo falou esse discurso aqui. Não agrada muito, não é politicamente correto, mas ele precisa ser dito. E uma entidade de classe tem que assumir essa responsabilidade e dizer isso. Redução da presença dos profissionais na representação das entidades de classe. Porque tem muito... Não é que não possa ter e não deva ter... O magistério, claro que deva ter, mas quando ele é hegemônico, ele tira a representação do verdadeiro profissional que está na fábrica ou que estará amanhã na área de seguros, nas corretoras, nas agências, nas financeiras, nos bancos, enfim, nos postos de trabalho naturais. O nosso compromisso é com o profissional, com o trabalho, com o exercício efetivo da profissão. Transferir a atribuição de controle para os conselhos, como está acontecendo numa estratégia sibilina do MEC para a qualidade da formação dos alunos, é colocar em dúvida, em xeque, a competência da IES na preparação de seus alunos se tornarem profissionais. O que está errado, então, na essência, é a formação das IES. E quem falha é o MEC, que aprova e legitima essas IES. Por que o MEC não capacita, não supervisiona efetivamente a IES? Para que cumpra efetivamente o seu papel institucional de formação de mão de obra. Não é o conselho, ele está correndo atrás do efeito e não da causa. Atacamos os efeitos e não a causa. Colocar os conselhos profissionais para cumprir o papel de frutos na formação educacional representa, como disse, que o MEC abdica de sua responsabilidade. O conselho não são apêndices, não são sucursais, não são ajustadores institucionais, filtros para suprir ou corrigir as deficiências flagrantes do MEC em cumprir o seu papel. É o MEC, é apenas o MEC, que tem a responsabilidade de avaliar as qualidades dos cursos de nível superior. E é o próprio MEC que autoriza esses cursos, que os reconhece, que os avalia, que garante legalidade e legitimidade a esses cursos. A experiência bem exitosa da OAB, agora também do Conselho de Contabilidade, mascara, na verdade, o que na essência está errado. A péssima formação profissional universitária que se pratica hoje no Brasil. O que é pior, a gente não tem a universalização, a gente tem agora a universalização do ensino primeiro grau, fundamental, mas não tem qualidade nesse ensino. E esse ensino é fundamental para dar os pilares da República, que vem lá de Napoleão, né? Que efetivamente que é a qualidade do ensino fundamental a todos da população. A gente acaba tendo o analfabeto funcional, essa aqui é a verdade, que não sabe ler nem interpretar textos. A gente tem resultados pífios, como mostrar agora essa comparação internacional na área de matemática. A má qualidade e a quantidade. E aí temos a má qualidade e a má quantidade de ensino de segundo grau, porque a gente não está formando quadro de nível médio. Estamos crescendo muito no nível superior e não tem quadro médio. Daqui a pouco vai faltar aluno para o nível médio, para o nível superior, porque não forma no nível médio. Nem em qualidade, nem em quantidade. Aí o curso de graduação corrige o médio, né? E o curso de mestrado e doutorado vai corrigir o de graduação. Crescimento dos cursos e falta de professores, também no nível médio, também no nível superior. Formamos multidões de legiões de diplomados. Desculpe a dureza, em muitos casos, de imbecis diplomados, de idiotas graduados, que pensam que estão formados e que não estão. Acho que o modelo, repito, da OAB vai se repetir. Já se repetiu na contabilidade. São Paulo, a faculdade, o Conselho de Medicina em São Paulo briga para ter isso, quando eles têm um sistema de certificação interessante, mas estão fugindo disso. E aí, os cursos, cada vez vamos falar, né, dos MBAs da universidade pública, os médicos e doutores que não dão aula, enfim, o descompasso entre o MEC e o mercado de trabalho. Gestão, eles aprovam o catálogo dos cursos de tecnólogo que fere a autonomia universitária. E, por outro lado, o MEC tem criado muitas faculdades de nível superior, públicas, como se pudesse concorrer com a área privada na formação de nível superior. Como tem criado, qualquer escolinha no interior do Brasil está virando faculdade e universidade. E isso é um problema porque não tem professores. Assim como a gente não tem médicos no interior, também não tem professores para formação de nível superior. Estamos formando muitos.
isso cria uma burocracia pesada que constitui uma base política e ideológica, estou encerrando agora, de pessoas frustradas, decepcionadas, a base ideal para uma solução, por um caminho totalitário. A frustração, essa geração Y, efetivamente perdida, que é uma geração perdida, né, em que o sistema de consumo e de crédito nos leva a que esses jovens não só quebrem, quebrem a todo momento os banlieues, os subúrbios de Paris, de Bruxelas e também de Londres, começará aqui certamente a gerar isso. Quadros qualificados, entre aspas, que não são qualificados, mas são graduados, sem oportunidade de emprego. Portanto, é nesse sentido, professor, e colegas, gostaria de trazer para vocês, a gente vai distribuir o livrinho trata também da universidade, trata de outras coisas, mas a gente gostaria de dar esse input inicial. Eu não sei se há perguntas, de algum interesse de alguma pergunta. Eu diria a vocês que não há pergunta indiscreta, certamente pode haver resposta. Tá certo? Muito obrigado. Tem o livrinho depois para distribuir também, né? Tá bom. Brilhante palestra, né? De início, o Wagner não entendeu por que a gente convidou para ele fazer essa palestra, pelo tema dela. Mas a gente conhece a nossa instituição. Foi por isso que a gente convidou que ele fizesse essa palestra, para tocar nesses pontos. E aí todos os que são alunos e que estão aqui presentes, e quem não é aluno, entra no site da escola. Alô? Dá uma olhadinha na nossa matriz curricular, dá uma olhadinha em como é composto o nosso curso, a titulação dos nossos professores, e aí vocês vão entender por que ele veio fazer essa palestra aqui. Esse é mais um diferencial da Escola Superior Nacional de Seguros, além da nossa linha de formação em seguros e previdência. Muito obrigado. Agora eu convido a todos, a Escola Superior Nacional de Seguros está oferecendo um coquetel para vocês, aqui na antessala, e os alunos, como disse o Wagner, a aula até 10h30, depois que acabar o coquetel, às 8h30 estamos nas salas de aula. Um abraço a todos.